outra doença que nos interessa é causada por protozoários e esporozoários. Ela é causada pelo Toxoplasma gondii e ela é chamada de toxoplasmose. Assim como acontece com a malária, o homem, nesse caso, não é o hospedeiro definitivo. Na verdade, homem ou então qualquer outro mamífero, ele será, gente, o hospedeiro intermediário na brincadeira, ou seja, nesse caso, o toxoplasma somente terá reprodução assexuada. E, gente, o hospedeiro definitivo, ele vai ser o gato ou um outro felino. Sendo que esse hospedeiro definitivo, o gato ou outro felino, nesse caso, pessoas. O toxoplasma faz reprodução sexuada. Então, vamos combinar o seguinte: na imensa maioria das doenças que a gente estuda, o homem é o hospedeiro definitivo e o cara que transmite a doença é o hospedeiro intermediário. Na imensa maioria das doenças, o homem é o definitivo e o agente transmissor é o intermediário. Entretanto, em malária e em toxoplasmose, o homem é o hospedeiro intermediário. Na malária e na toxoplasmose, o homem é o hospedeiro intermediário, o parasita só vai fazer reprodução assexuada. No caso da malária, o mosquito é o hospedeiro definitivo. No caso da toxoplasmose, o gato é o hospedeiro definitivo, o toxoplasma com reprodução sexuada. Como é que é a transmissão mais comum de toxoplasmose? A ingestão de água ou alimento contaminados com cocô de gato. Água ou alimento contaminados com fezes de gatos. Mas, gente, além dessa possibilidade, a gente tem várias outras maneiras de transmitir toxoplasmose. A ingestão de carne, a ingestão de leite de gado doente. Tudo bem, de gato também, né? Se você, nesse caso, moçada, for inventar de comer a carne de um gato, né? Espetinho de gato, opa, beber o leite de um gato, talvez você fique doente também. Mas tô falando de gado, né? Eu estava comentando, moçada, bem aqui, que não apenas um homem, mas qualquer mamífero pode ser hospedeiro intermediário, inclusive vaca. De maneira que você pega lá a vaca com toxoplasmose, comeu a carne dela, bebeu o leite dela, você pode acabar se contaminando também. Toxoplasmose, moçada, pode passar por sangue, pode passar por sexo, pode passar por leite, pode passar por via congênita. Olha só que toxoplasmose, bem dizer, pode passar de todas as formas possíveis e imagináveis. Entretanto, uma observação extremamente importante é que toxoplasmose, basicamente, só vai afetar indivíduos imunodeprimidos. Inclusive, tem lá alguns estudos que comentam que talvez 95% das pessoas já tenham entrado em contato com o protozoário da toxoplasmose. 95% das pessoas. E a maioria das pessoas nunca vai ter nada. Toxoplasma entra em você, seu sistema imunológico mete o cacete no toxoplasma e não acontece nada. Entretanto, imunodeprimidos. Gente, crianças, idosos, indivíduos, pessoas desnutridos, soropositivos para HIV e daí por diante. Mulheres grávidas, né? Mas peraí que eu falo já sobre as mulheres grávidas. Quais são os sintomas que você tem em relação à toxoplasmose? Lesões neurológicas, lesões do sistema nervoso, lesões do nervo óptico, levando, moçada, inclusive, à cegueira, né? Pode acontecer. Essas lesões neurológicas, gente, esse negócio é interessante, né? Até alterações comportamentais isso causa. O ciclo natural da toxoplasmose na natureza acontece entre o gato e o rato. Daí, quando o toxoplasma ele está no rato, ele altera o comportamento do rato de maneira que o rato perde o medo do gato. Gente, o rato ele é geneticamente programado para ter medo de gatos. Você pega um rato que nunca viu um gato na vida e tu coloca o gato, ele fica aterrorizado.
né? Isso aí como é que acontece? Né? Mutação, seleção natural, né? Um belo dia acontece uma mutação que faz com que o rato, naturalmente, tenha medo do gato, mesmo que nunca tenha visto um gato. Os ratos que não têm essa mutação não têm medo do gato, então o gato come eles, foram eliminados pela seleção natural. Os ratos que têm essa mutação, de mesmo que nunca tenha visto um gato na vida, já tem medo dele, vão ter medo do gato, vão fugir do gato e tem maior probabilidade de sobreviver. Então, existe uma programação genética para o rato ter medo do gato. O rato não aprende a ter medo do gato. Ele é geneticamente programado para ter medo do gato. Entretanto, o toxoplasma altera o comportamento do rato para o rato perder o medo do gato. Olha como o toxoplasma é sacana. O toxoplasma sabe que para fechar o ciclo de vida dele, ele tem que passar para o gato. E o toxoplasma sabe que o rato foge do gato, que o rato tem medo do gato. Daí o toxoplasma altera o comportamento do rato, para o rato perder o medo do gato, para o rato não fugir do gato, para o rato dar uma de valentão e querer enfrentar o gato. Na brincadeira do rato não fugir do gato dar uma de valentão, tentar enfrentar o gato então, creu, come o rato e o toxoplasma aproveita para poder entrar no gato. Inclusive esse lance de alteração comportamental pelo toxoplasma, alguns estudos apontam que humanos infectados pelo toxoplasma, que nem com rato, ficam meio destemidos demais, né? Perdem o medo das coisas, ficam meio inconsequentes, meio impulsivos, nesse caso lá, alterações comportamentais devido ao toxoplasma. No caso, gente, da toxoplasmose congênita, ou pessoas da mãe grávida para o bebê via placenta, promove lá uma formação do sistema nervoso central do feto, essa má formação do sistema nervoso central do feto, levando lá a retardo mental. De maneira, moçada, que mulheres grávidas, cuidado com gato, né? Cuidado com gato. Você grávida, né, tiver gato em casa, rapaz, cuidado. Se você, Deus me livre, pegar a toxoplasmose, quem vai se lascar não é você. Quem vai se lascar é o seu bebê, né? Porque pode levar a má formação do sistema nervoso central lá da criança. Então, mulher grávida não combina com gato. Landim, mas eu tenho gato, eu adoro meu gato. Então, quando você estiver lá grávida, sei lá, dá um jeito de tentar evitar, né, lá o contato com o gato, joga o gato pela janela do apartamento. Tô brincando, pelo amor de Deus, eu adoro gato, faz maldade com gatinho não. Mas, gente, evita contato com gato. Nada de muito chamego. Evita contato com aquela areia do gato, né? Quem mora em apartamento, às vezes vai lá, né? Tem aquela areiazinha pro gato fazer as suas necessidades fisiológicas e tal, né? Não mexa naquela areia, porque um pouquinho daquela areia pode ter o cocôzinho do gato, você não viu, não é mesmo? Porque o gato enterra o cocô resseca, vira poeira, mistura com areia. Então, naquela poeirazinha na sua mão, acidentalmente, se você leva isso à boca, você pode se contaminar com toxoplasma. Volto a dizer, quem se lasca não é você, é o seu bebê. Então, cuidado quando for manusear a caixa de areia do gato, né? Especialmente lá mulheres grávidas, sem muito chamego em relação ao gato. Cuidado. Em relação à prevenção, né? Cara, toxoplasmose pode ser transmitida de 300 mil maneiras. Inclusive, 95% das pessoas já entraram em contato com toxoplasma, provavelmente. Então, eu diria, particularmente, cuidado com areia com fezes de gatos. Então, trocou a caixa de areia do seu gato, você que mora em apartamento, lava bem as mãos depois, com água e sabão e etc e tal, né? Você, por exemplo, tem lá um parquinho, onde você tem crianças brincando, se você notar que tem gato naquela área, não deixa a criança brincar na areia não, né? Porque o gato enterra o cocôzinho dele na areia, né? No que a criança mexe a mão na areia, pode ter lá protozoário, no que ela taca a mão na boca, pode acabar se contaminando. Claro, como é muito difícil controlar isso, beleza, deixa a criança brincar talvez. Entretanto, evita que ela pegue no rosto depois, tá brincando lá no parquinho com areia, né? Pegou na areia, nada de colocar a mão no rosto, né? Saiu de lá, imediatamente, lavar a mão do moleque com água e sabão, para evitar que ele acidentalmente ingira areia, né? Onde você tenha lá cocô ressecado de gato, que você pode acabar se contaminando pelo toxoplasma.